Graças a Deus nós estamos aqui. A vocês e a todos vocês, Shalom. Amém. Amém? O nome da pregação de hoje é Jesus é Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: Jesus é Deus. Aí você fala assim, talvez você esteja falando assim: tá, nada que eu não saiba. Mas deixa eu falar uma coisa para você que é muito importante. Eu percebi, principalmente por conta de algumas aulas de teologia, alguns cursos, alguns seminários, e até a percepção daquilo que estava acontecendo ao longo da caminhada dentro da igreja, que as pessoas estavam esquecendo de uma verdade simples e objetiva: Jesus é Deus. Amém. Então, só para que você entenda, eu vou te perguntar: quando foi a última vez que você orou para Jesus? Eu não estou te perguntando quando você orou em Jesus ou pelo nome de Jesus, mas quando foi que nas tuas orações o teu foco não era o Espírito Santo de Deus, nem tampouco o Deus Pai, mas o Deus Filho, Jesus Cristo, o Deus que se fez carne. Talvez você pare e fale assim: não sei. Talvez você se analisando, olhando, você vai ver que os aspectos da divindade de Jesus têm fugido do teu interior também. Eu tenho visto a igreja chamar Jesus de irmão. E não é que como filho de Deus ele não seja o nosso irmão, mas ele é Deus. E como é que você pode comparar a tua pessoa como a pessoa de Deus? Nós temos diminuído a pessoa de Jesus. Nós temos colocado Jesus como um mero humano, ou como um profeta, ou apenas como Cristo. E não é que ele não era, mas ele é muito mais do que todas essas coisas. Ele é o próprio Deus. A palavra ela vem nos revelando e nos trazendo o entendimento de quem ele era. Mas ao tempo e ao passar do tempo, transformamos Jesus apenas como um gênio da lâmpada. E eu vou explicar isso melhor para que você não ache que eu estou sendo herético. Vocês já viram Aladim? Alguém aqui já viu o filme Aladim? Você esfrega a lâmpada, surge o gênio, azul, feliz, alegre, contente, e te pergunta: o que você deseja, meu amor? E você fala: eu quero isso. Eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero que isso se resolva. Nós temos usado Jesus em cima desse aspecto. Senhor, eu quero um emprego em nome de Jesus. Senhor, eu quero isso para a minha vida em nome de Jesus. Eu quero aquilo em nome de Jesus. Em alguns aspectos, até ordem em Jesus nós estamos dando. Jesus, faça isso. Jesus, faça aquilo. Jesus, eu desejo isso. Ou seja, é um gênio da lâmpada. É um servo que está à disposição de nos servir. Enquanto na verdade, ao nos apresentarmos diante de Jesus, o Santo de Israel, o Rei dos Reis, aquele que a palavra diz que os seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos são como chamas de fogo, nós deveríamos nos prostrar e perguntar: o que o Senhor deseja? Amém. Ele é o Rei, nós os servos. E temos invertido esse processo. Quando falamos com Deus, o Pai, nos prostramos e falamos: Adonai, o Eterno, o Excelentíssimo, o Maravilhoso. Quando falamos com o Espírito Santo, temos declarado o poder da existência, adoramos dentro da sua santidade. Mas quando falamos de Jesus, falamos: e aí, meu brother? Como é que tu tá? Como é que tu anda? Em vez de nos prostrarmos diante dele e perguntar: Rei dos Reis, cubram as vossas cabeças, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Salmo vai dizer que o Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Mas nós já entendemos, inspirado pelo Novo Testamento, que Jesus é o Rei da Glória. Amém. Cubram as vossas cabeças, até os portais eternos, até a eternidade. Cobre as vossas cabeças. Quem dirá a nós, igreja, que somos a noiva do Cordeiro? Amém. Glória a Deus. Ele não é o Cristo para nós, ele é Deus. E amado, isso tem estado tão distante do nosso coração, mas tão distante do nosso coração, que estamos esquecendo de adorar na beleza da sua santidade. Abre a tua Bíblia junto comigo em João capítulo 10. E eu entendo que é difícil de entender.
É por isso que eu estou falando, a teologia ela tem transformado. E não é que eu não gosto de teologia não, mano. Pelo contrário. Teologia é uma coisa maravilhosa. Eu sou professor como profissão. Sou professor de história, de filosofia, dou aula também de sociologia. Não é um bom momento para ser professor dessas matérias. E assim, não foi fácil entrar na faculdade de história, não foi mesmo. A gente tem ouvido algumas palavras um pouco duras acerca da faculdade, faculdades públicas, falando os nossos filhos estão se desviando por causa da faculdade. E eu preciso deixar uma coisa bem clara: só se desvia quem quer. Não é a faculdade que nos faz desviar. O mundo está tentando desviar a gente já tem muito tempo. De maneira nenhuma eu deixei com que aquilo que eles punham para mim como verdade mudasse a verdade do meu Deus. E eu me formei na faculdade, não me tornei bitolado, nem tampouco deixei de crer naquilo que o Senhor Jesus me explicava. E depois eu fui fazer o seminário teológico. E quando eu entrei no seminário teológico, eu vou dizer para vocês, eu não vi diferença nenhuma na faculdade. Nenhuma. E eu não estou falando isso como um elogio. Eu estou falando isso com uma grande preocupação. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles começaram a analisar a Escritura como um documento historiográfico. E dentro desse processo eles esqueceram que a Escritura, ela é letra, e a letra sem o Espírito mata. O que traz vida na letra é o Espírito Santo de Deus, a revelação da palavra, que é o próprio Cristo. E então, ao analisar alguns critérios, eles começaram a concluir coisas que eram simplesmente acadêmicas. Ou seja, isso é isso porque alguém disse que é isso. Um escritor famoso, um alemão, um teólogo conhecido, alguém disse isso. Isso tem se espalhado, adentrado até dentro das igrejas. E uma das coisas que tem ficado difícil de entender é acerca da divindade de Jesus. Por quê? Porque muitas vezes nós vemos repetidamente falar: Jesus é homem. Vira e mexe nós ouvimos isso. E antes que você me chame de herético, eu vou explicar tudo isso em cima da palavra de Deus. Você abriu comigo João capítulo 10, por favor, versículo 30. João capítulo 10, versículo 30, todo mundo? Amém. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. O que é ser um? Aí vem a nossa dúvida: como é que 3 podem ser um? Ou nesse momento, como é que 2 podem ser um? Simples, não são 2, é um. Só que a gente, na tentativa de entender algo que é eterno, tenta trazer algo para uma realidade que é mortal. Ou seja, não são 3, não são 3, são 1. Mas 2 se tornam 1 porque 1 é 1. E não são 3 ou não são 2. O que eu quero dizer com isso? Vou explicar isso para que você entenda. Eu pego um copo de água. Dentro daquele copo de água existe um elemento chamado água, ou dentro daquilo que a gente pode chamar de H2O. Tudo bem? Bem. H2O, existem 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Ok? Entendemos? Então, se eu pegar um pedaço dessa água, botar no congelador, ele congela, vira sólido. Se eu pegar, botar numa panela, esquentar e ferver, vira gasoso. E se eu tomar, vira líquido. Tudo bem? Agora, se eu pegar e misturar dentro do corpo, continua sendo um único elemento. Ainda que eu separe, não vai deixar de ser H2O. É o que acontece com Deus. Ainda que eu esteja dentro de um estado diferente apenas para que você me entenda, eu não deixei de ser Deus. Eu continuo sendo Deus. Ainda que dentro do ventre materno de uma mulher virgem, eu não deixei de ser Deus. Ainda como criança, eu não deixei de ser Deus. Ainda com 30 anos de idade, sendo batizado por um homem, eu não deixei de ser Deus. Ainda morrendo numa cruz, eu não deixei de ser Deus. Por quê? Porque eu e o Pai somos um. Amém. Aleluia. Eu sou um com o Pai e sou um com o Espírito. E eu, o Pai e o Espírito somos todos um só. Amém. Dentro da nossa cabeça isso dá um nó, porque queremos dividi-los, mas não tem como dividir aquele que é indivisível. Amém. Eterno, imortal, que não muda a sua formação, mas em todos os aspectos Ele é o mesmo.
Amém. Ele é o mesmo. Se vocês continuarem lendo, vocês vão ver que o versículo 31 vai falar assim, ó, novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Versículo 33, responderam-lhe os judeus, não é pela obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ou seja, a pergunta dos judeus é a mesma pergunta que fica ainda batendo na nossa cabeça, martelando, como tu podes ser homem e ainda ser Deus? Ah, pequeno mortal, foi você que me criou ou fui eu que te criei? Alguma coisa foi feita pelas suas mãos ou todas as coisas foram feitas pelas minhas mãos? Como tu não sabes explicar como o osso se brota dentro do ventre materno, nem tampouco como o vento vai para um lado ou vai para o outro. O que você tem que entender é que o Pai, ainda em estados diferentes, Ele é um só. Ele é um só no Filho. Ele é um só no Espírito. O que nós chamamos de Trindade, eu gostaria de chamar junto com você de triunidade. A unidade de três que se fazem um, ainda em aspectos diferentes. É por isso que em horas o povo de Israel vai chamá-lo do anjo do Senhor. Em alguns momentos o príncipe dos exércitos de Deus. Em outros momentos apenas como mensageiro. Por quê? Porque eles não entendiam. Eles não conseguiam entender, e eu ainda digo, até hoje nós não conseguimos entender essas coisas. A gente não consegue entender a grandeza de quem Jesus é. E sabe por que eu estou dizendo todas essas coisas? Sabe por que eu faço questão de dizer isso? Porque muitas vezes a gente acha que a única pessoa que foi para a cruz foi o Filho. Jesus foi crucificado, sofreu e padeceu em aspecto humano, mas Ele não estava sozinho naquele momento. O Deus Pai e o Deus Espírito se fizeram carne naquele momento e padeceram na cruz do Calvário. Amém. Juntos. O sacrifício da cruz não foi um sacrifício diminuto, pequeno, foi um grande sacrifício. E quando simplesmente olhamos para Jesus como homem e esquecemos que o aspecto divino não se afastava dele. E por isso às vezes o tratamos como servo. E por isso que às vezes esquecemos da adoração ao nome de Jesus. Porque o tratamos de qualquer maneira. Porque pensamos, como homem ele morreu. Ele morreu em aspecto humano. Mas Ele é Deus. Amém. E entenda, eu não estou dizendo Ele era Deus. Eu estou dizendo Ele é Deus. Amém. E é por isso que nele não existe variação. Eu quero ler alguns versículos com você, para que a gente possa entender isso um pouquinho melhor. Pode ser? Sim. Abre comigo em Tito, capítulo 2. Como é uma palavra de Deus. E eu gostaria muito que depois vocês lessem esse capítulo e depois até o livro, para que vocês entendam uma coisa que o apóstolo Paulo está fazendo no livro de Tito, que é um jogo de palavras muito comum dentro da construção do hebraico. Ele está utilizando isso dentro do grego. Mas vira e mexe ele vai mexendo com as palavras e falando de atributos divinos, mas dentro da pessoa de Jesus. Tito capítulo 2, versículo 13 diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Amém. A qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Depois façam isso em casa, hoje, não sei. Dá uma lida. Presta atenção.
No que ele está dizendo, olha o que o apóstolo Paulo está falando: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. Até aqui nada que nos espante, mas ele não para aqui, ele continua dizendo: o nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Se vocês pegarem esse grego que está escrito no livro de Tito e transformarem em hebraico, vocês vão ver que ele está dizendo o El Shaddai Adonai, o grandíssimo, excelentíssimo, altíssimo Deus, Amém. Salvador, o Messias, Jesus. Jesus é Deus. Amém. E ele não para aí, porque ele diz o seguinte: esse grande Deus Salvador, no versículo 14 ele diz: ele a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Amém. Ele estava lá na Trindade, completo em si próprio, dentro do contexto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele não estava satisfeito, não porque toda a obra não o satisfazia, mas porque os seus filhos amados não estavam na permissão de entrar e abraçá-lo e reconhecê-lo por aquilo que ele é. Então ele pergunta: quem há de ir por nós? Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando tantos outros responderam, mas nenhum deles foi se encontrado santo o suficiente para morrer numa cruz. A resposta do Deus, a resposta do nosso Salvador é: então irei eu. Amém. Se não encontro santidade na terra, que resplandeça a terra, porque eu estarei nela, Amém. para pagar o preço daquilo que eles não conseguem pagar. Se você ler o Novo Testamento em cima desse processo, você vai entender que Jesus tenta falar isso o tempo todo. Um dos discípulos vira para ele e fala: mestre, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E ele responde: tu andas comigo desde o início e ainda não percebeu que eu e o Pai somos um? Quem vê o Pai vê o Filho, quem vê o Filho vê o Pai. Quando Dídimo chega, Natanael chega e fala: bom mestre, ele disse: só há um que é bom, Deus. Tu dizes que eu sou bom, eu estou dizendo: só há um que é bom, Deus. Ele não está dizendo eu não sou bom, ele está dizendo eu sou Deus. Quando os soldados vêm até ele prender, numa manifestação do teu poder, do poder da glória de Deus, ele responde: eu sou. Ele responde aquilo que Moisés ouviu no monte: o que direi a eles? O que direi quando eles me perguntarem qual é o nome do teu Deus? Diga: o eu sou me enviou. Quando ele responde eu sou, o poder se manifesta naquele momento da mesma maneira que se manifestou no monte com Moisés. Os soldados caem, são derrubados do cavalo. Sem entender muito bem o que acontece, eles se levantam, ficam de novo em pé e dizem: tu és o Jesus? E ele responde mais uma vez: eu sou. E eles caem de novo. Amém. Porque o poder do seu nome faz com aquilo que a Shekinah de Deus fazia quando entrava no templo. Quão grande és tu, Jesus. Quando a Shekinah entrava no templo, diz a palavra de Deus que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, que a congregação que estava dentro do templo, ela se prostrou, porque eles perderam a força.
Mas não para por aí, diz que todo o povo que se congregava naquele momento, durante toda a extensão do que estava do lado de fora, sente a Shekinah, a presença de Deus. E cai com o rosto em terra. Porque a presença de Deus, ela tira as nossas forças. Ela não faz com que a gente entenda o que está acontecendo. Foi o que aconteceu com aqueles soldados, quando ele declarou: eu sou. A Shekinah, através da voz do mestre, se expandiu. E mesmo aqueles soldados tendo estado lá para prendê-los, para prender o nosso Senhor, eles não resistiram e também dobraram os seus pés. Não só uma, mas também pela segunda vez. Jesus é Deus. Aleluia! Abre comigo. A gente já está aí, abre comigo em Filipenses. E eu escolhi alguns textos que vai mostrar isso de uma maneira clara, mas existem tantos outros, meus amados. Filipenses capítulo 2. É em cima desse texto que algumas pessoas ficam batendo em cima do 100% de humanidade de Jesus. Eu quero realmente te explicar o que está acontecendo em cima desse texto. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Bom, tendo em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus. Quando a gente entende ou quando a gente lê essa palavra subsistindo, parece que ele começou a existir. A palavra subsistindo, ela tem um entendimento um pouco melhor. Subsistindo significa de antes da existência ele existia. Amém. Então o que o texto, essa palavra está querendo dizer é que ele, que existia antes de todas as coisas existirem, em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se conhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Aleluia! O que esse texto está nos dizendo? Olha, ele sendo Deus, antes da existência, se fez em figura humana, em forma humana, como se fosse homem. Como se fosse homem, nos dá um entendimento simples. Parece, mas não é. Sabe, amados, essa geração ela tem muito do parece, mas não é. Em alguns momentos você vai ver algumas mulheres lindas, todas maquiadas. Aí você fala assim: nossa, que mulher bonita. Só que, amados, às vezes parece. São homens. É uma operação plástica que tira um gogó, que bota o queixo um pouquinho para trás, que dá uma afinada no nariz, bota um cabelo para ficar, que pelo amor de Deus, bota uma maquiagem que esconde toda ou qualquer imperfeição da pele, vai lá no médico, corta o negócio que não deveria cortar, bota para dentro. Eita, coisa esquisita. Bota uma calça que levanta, bota um silicone que deixa peito onde não tem peito. De repente tu olha e fala: é mulher. Parece mulher, mas não é. Amém. Porque dentro da biologia, homem é um homem. E Deus criou homem E mulher. macho e fêmea. Parece. Só que a gente está muito acostumado com o parece e a gente já vai no parece como se fosse é. Não, parece, mas não é. Ele parecia homem. Ele se fez parecido com o homem. Mas ele não é homem. Ele é Deus.
Então ele não é 100% homem. Ele vivenciou tudo como homem. Mas ele é Deus. Amém. Ele falava até parecido com um homem. Mas ele é Deus. Amém. Quando Maria diz: filho meu, carne da minha carne, sangue do meu sangue, ele responde para Maria: mulher, então teu filho. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou o teu Deus, Maria. Amém. Não confunda. Você não me gerou, eu me gerei dentro do teu ventre. Amém. Eu me fiz existir dentro do teu ventre. É por isso que precisava nascer de uma virgem, para que o homem não tivesse nenhum acesso àquilo que estava sendo formado. Amém. Eu me fiz nascer dentro do teu ventre, mas eu não sou um com você, eu sou um com o Pai. Amém. Tu não é minha mãe. Eles não são meus irmãos. Tiago e Judas, irmãos de Jesus, tiveram que passar por esse processo, olhar para ele, não reconhecer quem ele era, porque ele não era homem, ele não era o irmão deles, ele é Deus. Amém. Que se fez em forma de homem. E aqui a gente vai e começa a entender, e eu quero trazer essa revelação para vocês, amém? Diz o seguinte, o apóstolo Paulo diz o seguinte nesse texto: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ao olhar para isso, talvez você não consiga entender isso. O que está acontecendo? Que nome é esse? Então eu preciso voltar em alguns versos rapidinho, só para a gente entender isso. Pode ser? Pode ir lá, vamos lá. Vai em João capítulo 17, versículo 11. A oração e a intercessão de Jesus para os seus discípulos. E eu vou até além, hein? A oração e a intercessão de Jesus para a igreja que estava nascendo naquele momento. No versículo 11 ele diz o seguinte: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. E eu acho interessante que essa palavra no grego não é junto, é para dentro. Ele não vai para junto, ele vai para dentro do Pai. Ele volta para a essência dele. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Aleluia. 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora vou para junto de ti, ou para dentro de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. E eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. E aí a gente pode continuar e ver que essa oração é linda. Mas preste atenção, Jesus está orando em nome de Jesus. Até Jesus orava em nome de Jesus, amém? Só que ele não está dizendo que Jesus é o nome do Filho, ele está dizendo que Jesus é o nome do... Ele está dizendo o nome que eles me conhecem, é o teu nome. Aleluia. O nome que tu me deste e que as pessoas utilizam como autoridade é o teu nome. Amém. E talvez você olhe para isso e fale assim: meu Deus do céu, o que está entendendo? O que está acontecendo aqui? Jesus, é porque você mais uma vez precisa entender o que significa o nome de Jesus. O nome de Jesus é um nome que significa Yeshua. Todo mundo já ouviu Yeshua? Só que é completo, ou todo o complemento do nome Yeshua é Yehoshua, que significa Deus salva. Amém. A salvação vem de Deus e nos veio através do Filho, porque o Pai estava no Filho, assim como o Filho está no Pai. O nome de Deus é Jesus. Deus salva. Então, quando é aqui, e aí a gente pode voltar para Filipenses. Cadê? Vamos lá, volta para Filipenses. Quando a gente vem aqui em Filipenses e a gente entende que aqui o que ele está dizendo, que Deus deu um nome para ele, que é acima de todo nome. Ele está dizendo que o nome de Jesus é o mesmo nome do Pai. Amém. Sabe, irmãos? Quem gosta de estudar um pouquinho de hebraico sabe que a gente gosta de chamar Adonai de Adonai, de Yahvé,
Gostamos de chamar ele de Raulã. Gostamos de chamar ele de Jeová Sabaote. De chamar ele de Jeová Rafá. Gostamos desse nome. Gostamos de tudo isso. Mas existe um nome acima de todos esses nomes. O nome ao qual Moisés perguntou para Deus no monte, mas ele não revelou. Ele disse apenas: diga que o Eu Sou te enviou. Mas agora ele nos revela qual é o nome do Pai. Mas ele não está só revelando qual é o nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito. Ele está dizendo: esse é o nome do Deus único e verdadeiro. Amém. Jesus. Amém. É Deus. Amém. Ele é Deus. E nos importa o adorarmos como Ele é. A palavra de Deus fala que nele não há sombra de variação, nem mudança, nem arrependimento. Sabe o que significa isso? Ele é e vai continuar sendo a mesma coisa. Ele não mudou para nos agradar, ele continua sendo quem ele é. E ele também não mudou para morrer na cruz, ele morreu como ele é. E ele ressuscitou como ele é. E talvez você vai entender isso, porque que os demônios começaram a gritar em desespero quando vem Jesus chegando, falando: Altíssimo, ainda não é chegada a nossa hora. Porque eles olharam e não viram Jesus, mas viram Deus de Israel chegando por sobre a terra. Amém. Vocês vão entender o porquê que ele fazia e a tempestade se calava. Quem é este que o vento e o mar o obedecem? Aleluia. Ele é Deus. Amém. Ele é Deus. Os demônios têm pavor do nome dele. Existe um louvor antigo que fala que os mares se estremecem. Ou o mar se recua e a terra estremece, acho que é isso. Mas eu acho isso tão potente ao ouvir o seu nome. O nome, a referência do nome de Jesus faz a terra tremer. Aleluia. É por isso que Paulo e Silas estão cantando e adorando na prisão ao nome do excelentíssimo Deus. E as cadeias se rompem porque a terra treme ao nome dele. Aleluia. É um nome sobre todo nome. Não existe nome maior do que o nome, porque esse nome é o nome de Jesus. E o versículo 10, a outra revelação que eu tenho para vos dar, é no versículo 10 de Filipenses capítulo 2, que diz: para que ao nome de Jesus, escuta, para nome, ao nome, ao ouvir o nome, a referência do nome, não falarei o meu nome em vão, porque esse nome é muito santo. Para o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Adonai. Chegará um tempo onde toda a terra, todos os moradores da terra, debaixo da terra e em cima da terra, anjos, demônios, Lúcifer e os seus capetas, toda a humanidade, do início de Adão até o final, todos os anjos, Miguel, Gabriel e todos os arcanjos, serafins, querubins, se dobrarão e declararão: Jesus é Adonai, Jesus Cristo é o Senhor, Ele é Deus. E a gente aqui na terra perdendo tempo, tratando Ele como meu irmão, meu parça, meu brother, achando que Ele é um gênio da lâmpada. Mas Isaías 45, a partir do versículo 21, declarai e apresentai as vossas ações, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não fiz eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador. Amém. Não há além de mim. Agora presta atenção no 22. Ele está fazendo assim, ó: olhai para mim. Presta atenção, olha para mim. E sede salvos, pois todos os limites da terra, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém.
Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda a língua. Amém. O que Filipenses está dizendo é, olha, aquilo que Deus declarou, não há outro Deus além de mim. Eu sou Deus, olhem para mim e sejam salvos. E no final ele declara, todos os limites da terra dobrarão os seus joelhos e confessarão injustiça perante mim. Declararão o meu nome. Qual é o teu nome, Senhor? Jesus. E toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele é Deus. Oh, sim. Na criação, tu estavas lá. E eu quero ler apenas 2 versículos para terminar mais. Hebreus capítulo 1. Sabe, a minha argumentação é fraca e vazia. Eu, como um homem, eu posso ser o mais eloquente quanto eu for, eu não vou convencer ninguém da verdade. Mas a palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes, que separa a alma e o espírito. Ela vem dividindo todas as coisas, nos trazendo a revelação, ela traz a verdade, porque a palavra é a verdade. A argumentação dos homens é fraca e vazia. Não interessa quantos escritores famosos erraram ou acertaram. Eles não são palavras, são opiniões. Se eu escrever um livro, aquilo que eu estou escrevendo não é verdade. É apenas uma opinião. Mas tudo que está nesse livro é verdade. Amém. Porque todo tio, o ponto do i, se cumprirá segundo a palavra do nosso Deus Jesus Cristo. Amém. Nenhum tio se passará. Essa palavra é verdade. É por isso que eu leio bastante ela, porque ela tem o poder de convencimento. Hebreus capítulo 1, versículo 3, falando acerca de Jesus Cristo e a superioridade de quem Ele é, diz: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E eu acho isso lindo. A expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou um mais excelente nome do que eles. A expressão exata do seu ser. É por isso que ele responde: como pedes para mostrar, Pai, se vocês estão me vendo? É por isso que eles declaram aos discípulos: olha, muitos desejarão ver o que vocês estão vendo. E eu falo isso com dor, porque eu gostaria de ter vivido naquela época. Eu gostaria de ter beijado os pés sujos de poeira do meu mestre. Eu dobro, eu adoro, eu exalto. Mas eu queria ter vivido naquela época. Ter me ajoelhado diante daquele carpinteiro, ter reconhecido que os seus olhos não eram olhos humanos, eram olhos divinos. Ter falado: ele não fala como os outros porque fala com autoridade. Ter reconhecido que Pedro reconheceu, não pela carne nem pelo sangue, mas ter dito: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eles viram Deus andando na terra e não reconheceram em forma ou na existência de ser. Ele é a expressão exata do seu ser. Algumas pessoas dizem que Deus é bravo e Jesus misericordioso, mas Jesus é a expressão exata do seu ser. Ele é quem Deus é. E se você olhar para Jesus, você vai entender que em Jesus existem muitas pessoas falando: eu amo o Antigo Testamento também. Eu amo Paulo, eu amo Davi, eu amo Josué. Amém, eu também. Mas nada me dá mais prazer do que falar sobre o meu Deus Jesus Cristo. Amém. Porque que Deus é esse que se fez em forma de homem para morrer pelos seus? Quem é comparado a Ele? Quem se compara a Ele? É como se eu e você, tendo poder para o tal, nos fizéssemos de
formiga para salvar um formigueiro. Nem eu nem você faríamos isso, mas ele se fez. A palavra de Deus em Isaías vai falar que ele nos chama de vermezinhos de Jacó. Eu falei formiga para não ficar tão ofensivo, mas ele se fez verme para salvar os vermes, os pecadores que não mereciam nem tão pouco tocar nas suas sandálias. E os homens bateram nele, os bofetearam, cuspiram nele. Por minha causa e por tua causa. Sabe por que às vezes você pede tantas coisas? Porque você não olha para a cruz na gratidão. Ele te deu o maior prêmio que você poderia receber. A cruz é a maior gratidão que um ser humano pode ter. Porque ao olhar para a cruz, nós temos que entender que Miguel estava escondido num canto, falando: Deus, deixa eu levantar a minha espada e te defender. Eu sou o teu guarda. Os serafins, escondendo o seu rosto, falavam: por que eles estão batendo no meu Deus? Eles não tinham nenhum poder para tocar nele. Ele se deixou escarnecer. Ele se deixou apanhar. Ele deixou que cuspisse no rosto dele. Ele deixou que aqueles escravos entrassem na cruz, nos seus braços, na sua mão. Ele deixou com que o sangue escorresse. Ele deixou aquela coroa ser cravada na sua mente. Ele deixou a sede, a fome e a dor permear o seu corpo. Ele deixou. E entenda, ele deixou. Porque se ele não tivesse deixado, nem perto deles as pessoas teriam chegado. Ninguém toca nele sem a permissão dele. Um homem de boa vontade, ao ver a arca caindo, tocou na arca e foi imediatamente fulminado. A arca era a representação da presença de Deus. Jesus é Deus e tocamos nele, batemos nele, crucificamos nosso Salvador, derramamos o seu sangue. Mas deixa eu te contar uma boa notícia. O inferno naquele momento se levanta para tentar destruí-lo. E diz o livro de 1 Coríntios capítulo 15 que eles foram envergonhados publicamente. Amém. Porque nenhum poder de todo o inferno toca em Jesus. Amém. Então Satanás, entrando em desespero, porque sabia que perderia as chaves que estavam sob o seu controle, manda a morte tirar a vida de Jesus. Só que a morte não podia tocá-lo, porque ele é santo e a morte não tem autoridade sobre o santo de Israel. Amém. E declarando com sua própria voz, ele diz: eu entrego o meu espírito. Amém. Ele não morreu, ele se sacrificou. Amém. Jesus não morreu na cruz, ele se sacrificou na cruz. O nosso Deus se sacrificou na cruz. Amém. O Pai, o Filho e o Espírito. Com que grande amor ele nos ama. Porque deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque ele nos amou. E que amor é esse? Ele é a expressão exata desse amor que Deus sente por nós. E por que ele é a expressão exata? Porque ele é Deus. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Aquele que está sentado no trono. E em todas as referências você vai ver que Jesus está sentado à destra de Deus, mas no trono está sentado Deus. E a gente fica meio confuso para entender isso, mas aqui em Apocalipse ele explica isso. Ele não diz tronos, ele diz trono, singular. E aquele que está sentado no trono, o único que está sentado no trono, diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras.
disse mais ainda: tudo está feito, ou na tradução que é melhor, está consumado. Aleluia. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas e eu lhe serei Deus. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. E se você continuar lendo, você vai ver que ele repete isso de novo no versículo 22. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Mas nesse momento, eu acho que você entendeu o que eu queria dizer. Onde está Jesus no centro do teu coração? Eu não estou dizendo que você não tem que adorar a Deus. Eu não estou dizendo que você não tem que adorar o Espírito. Eu estou dizendo que você tem que parar de Jesus como se ele fosse teu servo. Você tem que tratá-lo como se ele fosse o teu Deus. Você tem que reconhecê-lo como ele é, pelo que ele é. Entender que o sacrifício dele é um sacrifício glorioso, grandioso. Que toda manifestação da sua palavra é para que nós venhamos entender e reconhecer quem ele é. Meu amado, algumas pessoas não vão entender essa palavra, mas eu quero dizer para você: se você entender essa palavra, eu estou te economizando alguns anos de vida. Porque independente se você entender ou não entender, vai chegar um momento onde todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Fica de pé, eu quero orar por você. Amém. Glória a Deus. Bota a mão no teu coração. Releva agora a sua oração. Pede perdão, mano. Pede. Fala para Jesus, o teu Deus. Olha, me perdoa por todas as vezes que eu te tratei como servo e não como Deus. Por todas as vezes que eu te quis comparar a um ser humano, a um pecador, a uma criatura. Tu não és a criatura, tu és o Criador. Pede perdão por todas as vezes que você não enxergou Jesus como Ele é. Por todas as vezes que você adorou, mas esqueceu que Ele é digno de toda adoração. Mas tendo feito isso, esquece. Ele te perdoa. Olha só a expressão exata do ser de Deus. Eu não estou aí para o que tu fez antes. Eu estou preocupado com o que você vai fazer agora. Amém. E adore a Ele, reconheça a Ele, exalte a Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei
Senhor. Consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia. Declara mais uma vez. Consagramos todo nosso ser a Ti. Diga, eu consagro meu ser a Ti, Senhor. Eu consagro todo meu ser a Ti. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Amém. Ah, Senhor, Tu és Deus, Jesus, Tu és Deus. Aleluia. Glória a Ele, somente a Ele.